Aquilo eu estava tomando oxigênio, eu não estava conseguindo respirar fundo. Agora, eles quererem uma cena, porque é problema de interpretação, Renan. Você tem que aprender antes de você declarar isso. Aquilo não era uma cena. Aquilo eu estava realmente sendo atendido. Seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Zona de Conflito. O nível do debate conduzido pelo jornal Metrópolis foi intenso, com várias perguntas direcionadas a Pablo Marçal, na tentativa de pegá-lo em contradição. Contudo, o que os jornalistas não esperavam era que Marçal sempre tem uma resposta pronta. Além de responder, ele também analisa o comportamento, a experiência e a capacidade de argumentação dos jornalistas. No vídeo de hoje do Zona de Conflito, você verá que Marçal dá uma verdadeira aula de empreendedorismo, alinhando seus projetos aos interesses da rede pública. Ele defende a ideia de parcerias com empresários para criar centros olímpicos, que, em sua opinião, são a chave para transformar o cenário de desigualdade e até mesmo dissipar o ódio oculto que assola certas regiões. Mas primeiro, deixa seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para notificações. Eu consigo fazer qualquer coisa com isso aqui, eu sou Ultraman, cara. O senhor estava ali com um balão de oxigênio deitado, Sim. O senhor falou que dava para ir andando. Eu vou explicar de novo a interpretação de texto. Se eles querem fazer uma cena, são eles. Filmar, cena de filmagem. O que aconteceu lá foi real. Eu estava sendo atendido dentro da ambulância. O senhor estava com dificuldade de respirar, não, eu falei isso 10 de oxigênio. vezes, foi por isso que eu saí do debate. E o senhor disse que poderia ir a pé. Como é que o senhor ia a pé com oxigênio? Imagina, se eu estiver no meio da rua, é só respirar menos, velho. Eu não consegui respirar fundo. De qualquer forma, a pergunta seria em outro sentido. O senhor comparou esse episódio à facada do Bolsonaro. O senhor disse algo na linha de: nos Estados Unidos, o Trump foi vítima de um tiro de fuzil porque é os Estados Unidos. No Brasil, Bolsonaro foi vítima de uma facada porque é o presidente do Brasil. São Paulo foi uma cadeira porque é a prefeitura de São Paulo. O que tem de errado nisso? Não, a minha pergunta é justamente essa. O senhor, ao mesmo tempo, fala que foi patético, mas o senhor se compara a Bolsonaro... É postar a imagem. Eu não autorizei a postar a imagem. E tá tudo bem já que postou. O senhor postou, replicou. Vocês estão preocupados. Pra mim tá tudo bem já que postou. Aí depois que posta não tem como. O senhor até falou que pensou em demitir o assessor que fez isso. Sim. Agora, a diferença de facada e não sei o quê é sempre contra a direita. Você não acha um cara de esquerda. E aqui não é incitação à violência. Mas por que só faz esse tipo de coisa contra pessoas de direita? Que maluquice é essa esquerda? Qual que é o problema que essas pessoas não respeitam, cara? De novo, ontem o Duda Lima começou a confusão. Eu fui expulso ali do debate, faltando 10 segundos, para provar que aquele debate não foi imparcial. Duda Lima que é de direita, né? O Duda Lima está fazendo campanha para alguém que é de esquerda. Fez campanha do Bolsonaro. Ele é direita não, ele é marqueteiro. O negócio dele é isso aqui, ó. Se é de esquerda ou direita, não interessa. Fez a campanha do Bolsonaro, fez a campanha do PL, do Valdemar. Mas ele falou para você que é de direita? Faz campanhas de direita. Estou corrigindo a informação. Então, faz campanhas de direita. Você acha que houve um exagero nessa comparação? Isso deixou... Qual comparação? A comparação com a facada. Mas eu não falei que doeu mais ou menos. Isso é problema de quem está com ciúme de cadeira, ou de faca, ou de bala de fuzil. Isso é problema de quem... Não, porque diante desse contexto que a gente acabou de relatar aqui, muitas pessoas acharam, inclusive o ex-presidente Jair Bolsonaro, que o senhor tentou fazer o uso político desse episódio. Não, foi um vídeo mostrando 3 cenas, depois que ele pediu para censurar, eu tirei o dele, ficou só o meu e do Trump. Qual que é o problema de mostrar que você está sendo agredido enquanto você quer proteger o povo? Tem problema nenhum nisso. Eu lá vou ficar com ciúme de cadeira, de faca, de bala usada? Ainda nesse caso da cadeirada, que o senhor foi vítima de agressão, o senhor tem comparado isso com casos de violência contra a mulher, falando, se uma mulher sai com uma roupa curta e tal e é agredida, a culpa é dela. Eu fiz uma pergunta, né? Eu não comparei, eu falei... sempre fiz uma pergunta, para não cair nisso aí. Isso não é uma afirmação. Só sou um idiota. Eu falei, por acaso você que é mulher é vítima? Sempre o agressor é a vítima. Sempre. Tá pintando que o assessor do Marçal, para quê? Para queimar meu nome. Mas quem foi que começou? O primeiro agressor? Eu. Se o cara toma meu celular, com o nível de inteligência emocional que eu tenho, tá tudo certo. Vou lá, cato meu celular e acabou a conversa. Agora, a gente precisa ensinar a nossa sociedade. É por isso que a gente está hoje em quadro alarmante de número de homicídios. A gente tem mais homicídio do que países que estão em guerra. Porque a gente não tem, é isso que a gente vai ter na escola pública. Inteligência socioemocional para o seu filho na cidade de São Paulo. E para você que é trabalhador, tiver em alguma empresa, dentro do braço de ensino de todas as empresas, vai ter inteligência socioemocional para a gente treinar nossa sociedade nisso. Tá, vou pular aqui para falar de emprego, já que o senhor falou de trabalho, e a gente entra na questão das propostas. A principal promessa do senhor
nessa campanha a geração de 2 milhões de empregos. É um número muito expressivo diante de um cenário que a gente tem, em números oficiais, 500 mil desempregados na cidade de São Paulo. O senhor já falou que vai incluir não só os desempregados oficiais, mas também quem recebe auxílio, né, como Bolsa Família. Sua conta é um pouco mais elástica do que o número de desempregados oficiais, correto? Quantas cidades tem na região metropolitana, você sabe? 38. E aí você está contando o desemprego só da O senhor cidade? sabe quantos desempregados tem nessas 38 500 cidades? mil pessoas vêm nessa cidade só com carro. Imagina com ônibus. Quantos desempregados tem nessas 38 Não cidades? Você precisa sabe? saber, elas querem Não oportunidade de precisa emprego saber. aqui. Não precisa. Tem menos de 1 milhão de 32. pessoas. São 120 mil quadras. Só a cidade de São Paulo tem 28 mil. A região metropolitana é maior que a cidade de São Paulo. É maior, mas tem E 1 agora milhão de vamos lá. pessoas desempregadas. E os neném, segundo. Segundo A neném. gente tem todos no esses mundo. dados aqui. Aham. Aí a gente tem o segundo neném. Se você traz as empresas, as pessoas, elas vão migrar para cá. Aqui tem espaço para pessoas virem. E a gente vai investir em infraestrutura para isso. Então, assim, quando você fala que eu tenho que gerar emprego por tanto que eu preciso, eu estou falando sobre o futuro, vocês estão no passado ainda. Quando eu gero 2 milhões de empregos, eu estou atraindo gente para cá. Se a gente não consegue qualificar a nossa sociedade, eu vou ter que trazer gente de fora qualificada, porque eu não quero emprego do passado, eu não quero emprego que solta fumaça. Eu quero emprego de saber. Mas eu estou te explicando, Renan. A conta é simples. Se hoje você tem um déficit de 500 mil e você soma com o déficit de cada uma dessas cidades, eu não tenho que atender todas essas cidades. Essas pessoas querem vir para cá. Agora, como são empregos de tecnologia, as pessoas virão e migrarão para essa cidade. Porque não é que a gente não consiga, mas é porque tem gente que não quer se qualificar em tecnologia. Se a gente não prezar por esses empregos no futuro, nós vamos ser escravos de outras nações. O nosso perfil comportamental do brasileiro e do paulistano é um perfil de consumo. Tem empresa no Japão que tem mais patente que o povo brasileiro inteiro. E nos próximos 15, 20 anos, mais de 300 empregos, inclusive o de vocês, vão deixar de existir. Porque é mais fácil pagar a inteligência artificial para ficar soltando essas notícias. Então, se a gente não requalificar nosso povo, nós vamos perder os empregos e vai ter que criar uma bolsa. E essa bolsa vai ser universal, por conta de tecnologia. Os empregos são focados nisso. E quem gera emprego, para você que está assistindo, não é o prefeito. O prefeito ele é o articulador. Qual que é o tripé para gerar 2 milhões de empregos? Primeiro, hoje a gente tem mais de 2 milhões de CNPJs. O emprego por cada CNPJ não é uma conta linear para você entender que é possível. Então é básico. Então tem empresa sozinha que vai criar 1.000 empregos e tem empresa que não dá conta de criar nenhum, ok? Então uma conta linear é essa. Segundo, vamos atrair novas empresas. E terceiro, quem não quer ter seu próprio negócio? Nós vamos ensinar numa ponta dentro da escola pública para as pessoas, para as nossas crianças aprenderem a empresarização. E dentro do braço de ensino de todo o CNPJ, nós vamos ensinar a mesma coisa. Olha que interessante. Um com foco em andragogia, que é ensino de adulto, o outro com foco em pedagogia, que é ensino para criança. Qual que é a perspectiva? Falando de futuro, é do crescimento estruturado dessa cidade. Aí a cidade cresceu sem estruturação. E aí por isso está esse caos e por isso nós como cidadãos dessa cidade, empurramos essas pessoas todas para as periferias. E esses 2 milhões de empregos é a novidade. Vai resolver problema de poluição, problema de estresse, problema de fluxo e mobilidade e aumento de desfrute seu para você passar mais tempo com seus filhos. Porque o emprego vai ser aonde? A maior parte desses empregos serão nas regiões periféricas. Com o convênio do Estado, com a própria prefeitura, oferecendo desconto em ISS. O próprio governo federal também vou chamar para fazer convênio em relação a isso. Esses empregos, candidato, então seriam, o senhor está falando de MEI, assim, são pequenos empreendedores, Pode ser de todo empreendedores. perfil. Não, de qualquer perfil. Porque, por exemplo, a gente não seriam empregos oficialmente com carteira assinada. Não, carteira assinada, não 2 tem problema milhões com nenhum. carteira assinada. Não tem problema. Só para você ter Não. noção, o governo federal... Então é um número expressivo. Vou Pergunto explicar porque é um número um expressivo. comunista no governo. Só para concluir, candidato. Porque, assim, por exemplo, as empresas do senhor, o senhor coloca lá no site que o senhor tem mais de 1.000 colaboradores. Cara, só na E o seguradora senhor tem fala- mais de 30 mil pessoas. E o senhor fala em colaboradores, inclusive, que estão fora do país, em outros lugares e tal. A promessa do senhor é a geração de 2 milhões de empregos na cidade de São Paulo. Você é CPF ou Na- CEPJ? Você. Eu sou CLT. Tá. Nas empresas do senhor, algo em torno ali que a gente viu os dados do CAGED, 45 funcionários. Vocês não sabem nem pesquisar. Só uma escola minha tem 50 carteiras assinadas. CLT. Amigo, deixa eu explicar. As empresas daqui de Alphaville. Dá até dó. Deixa eu explicar. Dá até dó. A pergunta é, são 2 qual que é a milhões de empregos CLT, são 2 milhões de empregos que podem eventualmente não estar na cidade de São Paulo. Vamos lá. Primeiro, dá uma resposta para vocês. Vocês não sabem nem o que é direito empresarial, nem road. Vocês precisam fazer uma especialização em relação a isso, para vocês entenderem como é que é essa estruturação. Fica caçando as mesmas empresas, vou dar uma resposta para você. A informação Dado que você do trouxe Candé. é tão baixa
que uma escola... Tá bom, então o dado do Caged. Vai numa escola minha em Goiânia, só lá tem mais carteira assinada do que você acabou de falar aí. Eu tô falando das empresas que o senhor tem em Alphaville. Mas isso aí não interessa, é empresa minha. Eu tenho empresa esparramada em todo lugar, você tem que ir lá e pegar a informação. Qual que é o X da questão? Minhas empresas não podem doar e elas também não têm que entrar no debate. Eu sei que vocês fazem isso para me desmoralizar e eu tô aqui, beleza, vou responder. As empresas não têm que entrar no debate porque não pode ter vínculo, empresa não pode doar. Ou seja, se ela não pode doar, ela não pode levar pancada também. Então, deixa as empresas... Não. A gente não está falando de doação. Eu tô falando de envolvimento. Pode ter envolvimento. Isso está na plataforma do senhor. O senhor se apresenta como um empresário bem-sucedido. Não, me apresenta não, eu sou. Então, que tem um conglomerado e as pessoas... O senhor fala isso para que as pessoas acreditem no senhor. Não precisa acreditar, não é real. Quem está próximo, milhares de pessoas sabe. Se o senhor fez nas suas empresas, o senhor está dizendo que pode fazer. Não, posso fazer muito mais pelo povo. Cidade. É por isso que as empresas entram. É por isso que as empresas... Ninguém está falando que elas vão... Não, digo no debate. Não tem que entrar. Empresa não pode entrar e nem pode levar pancada. É problema empresarial. Eu nem estou lá, eu nem dirijo elas mais. Já tem uma mulher dirigindo a empresa, a Patrícia Pimentel, CEO. Quem trouxe para o debate foi o senhor. Mas quem falou dos empregos foi você. Oi? Não. Você que trouxe. O senhor prometeu 2 milhões de empregos. Quem traz não, a empresa... Não, quem vai fazer são os empresários. De novo, nós vamos emancipar o povo, se você... Não, o senhor fala, nós vamos fazer 2 milhões de empregos. Mas é nós, velho. Nós é o povo. Eu e o povo, nós somos o povo. Sim. Porque prefeitura não dá coisa fazer isso sozinho, não. Só para finalizar, porque essa atração virá por desconto, por incentivos fiscais, correto? Também, se as pessoas entenderem que tem um governo justo, às vezes você não precisa nem dar desconto para isso acontecer. A gente tem... já há 10 anos, um programa de incentivos fiscais da Zona Leste. O senhor deve ter conhecimento disso, que foi feito com isenção total de IPTU, isenção de até 60% de ISS para atrair, isso começou em 2014, para atrair empresas para a Zona Leste, lá Itaquera, Arthur Alvim e tal. A gente levantou dados oficiais da Secretaria Municipal da Fazenda de que em 10 anos esse programa acabou atraindo 26 mil empresas. Parece um número baixo, né? Esse é um modelo que aparentemente está conectado com o que o senhor está falando, de isenção para atrair empresas, né? Como multiplicar? Se você gera o número de empregos que eu estou falando, você já vai ter economia na segurança. A oferta de emprego diminui o caos da segurança pública. O problema é que alguém está fazendo um programa desse, só que a segurança está um caos, o ar está um caos, o trânsito está um caos, está tudo um caos. Eu não consigo fazer um progresso exponencial. O que é um progresso exponencial? Eu consigo fazer um programa, isso é um programa linear. O cara fica no governo num tempo desse para atrair 26 mil empresas, isso não é um programa, isso é para inglês ver, isso é para ficar mostrando que tem algum nome de programa e não fez nada. Nós estamos falando de uma cidade que tem 2,2 milhões de CNPJs. Quando você pega aí essa fatia, você que está assistindo ainda mais analisando que as empresas, no seu grau de maturação, até o 3º ano, mais de 80% delas fecham as portas. Por quê? Porque a gente não foi ensinado em lugar nenhum. Você que foi fazer a faculdade de administração, por exemplo, na faculdade, você não aprende a ter um negócio, você aprende a ser supervisor de alguém que é dono de um negócio. Não tem nenhum ensino na faculdade, não tem nenhum ensino na escola, não tem ensino em lugar nenhum. Nós vamos tratar 2 pontas, a andragógica e pedagógica. Nós vamos te ensinar na escola pública, nós vamos te ensinar nas empresas. Por quê? Porque senão a gente não pega esse tino. A gente tem uma falsa impressão que o brasileiro é empreendedor. Não é empreendedor. O brasileiro é guerreiro, ele é batalhador, mas ele não sabe empreender, o número é assustador. Mais de 80% das companhias fecham até o 3º ano. E o maior motivo de fechamento é não dar conta de gerar caixa para despesa fixa. Então, assim, se não tiver uma mudança de mentalidade, não vai ter como. Mais do que a carga tributária, você acredita? Cara, presta atenção. No Brasil Império, tinha 20% e aqui era uma revolução para destruir esse negócio de 20% de imposto. O Observatório Político fala em 32%, mas quem sabe fazer conta é 40%, 43% de carga tributária. Ou seja, nós já arrecadamos 2 trilhões esse ano. Cadê os benefícios de volta? É muita companheirada, é muito cabide de emprego, é muita burocracia, é muita gente burocrata. Você que é comerciante, você vê o tanto de extorsão que você sofre nessa subprefeitura, isso vai acabar. Você vai apertar o 28 e você vai entender que tem como a gente renovar. Lembra do Essá de Queiroz mandando recado. Políticos e fraudas devem ser trocados pelo mesmo motivo. Não adianta, é hora de renovar isso aí em São Paulo. Candidato, o senhor tem prometido, para falar de educação agora, a criação de 1.000 centros olímpicos
O senhor não deu ainda muito claramente quais especificamente o que cada um deles vai ter, né? Mas o valor estimado, segundo o senhor, de cada um deles seria 1 milhão, 1,5 milhão de reais, né? Um investimento total, então, de 1,5 bilhão, mais ou menos. A comparação que se faz, naturalmente, é com os céus da prefeitura, né? E o valor de um deles, um único céu, é muito maior do que esse valor de 1 milhão, né? A gente teve, por exemplo, da Vila Alpina, inaugurado em 2020, custou mais de 50 milhões de reais. Um monte de bandido. E é um centro que tem quadras cobertas, tem 2 quadras poliesportivas, piscina, campo de futebol. E o senhor, eu imagino, o senhor mesmo já disse que vai incluir nesse valor as desapropriações. O senhor disse que não tem espaço para criar 1.000 centros. As desapropriações, eu falei que a gente vai pegar das permutas. 1 milhão e meio não é com a área, não. A área a gente vai usar a permuta das 40 mil áreas que a prefeitura tem. De qualquer forma, esse valor é 50 vezes maior do que o valor que o senhor está... Mas é claro, você põe na mão de um petista para fazer, quem foi que criou o céu? Quem criou o céu foi petista. E eles... Pega aí, pega a sua reportagem aí. Eles vão fazer ciclovia, gasta milhões. Parece que está pintando com ouro o chão. É o que eu estou falando para vocês. Se colocar esses burocratas corruptos e comunistas, vocês vão pagar com um preço que não faz sentido. Os Centros Olímpicos, pra você entender, é o modelo que eu quero trazer, que é o que tem nos Estados Unidos, não precisa de cobertura não, cara. A sociedade usa. Eu, quando eu estou na minha casa em Orlando, eu uso. Eu uso pista olímpica de corrida, todos os campos, tudo aberto. Aí você fala, mas a gente tem que fazer um negócio e gastar 50 milhões. Não precisa. A gente precisa de fazer um modelo que já funciona. E esse modelo já é aplicado. Agora, a parte boa, não vamos gastar dinheiro público. Nós vamos fazer, tem 1.000 favelas, vamos fazer nas 1.000. Aí você fala, como? Vamos desapropriar e vamos fazer permuta com as áreas da prefeitura. A Prefeitura de São Paulo, para você ter noção, nós temos 28 mil quadras e 48 mil praças e ruas. A gente tem 41 mil imóveis. Esse banana esse cara que está aí, esse Step na Prefeitura de São Paulo, esse cara tem um problema sério. Ele não sabe lidar com o tamanho da prefeitura, então ele é pequeno demais para tocar um negócio tão grande. Só que aí que está o detalhe. Você imagina eu chegar num empresário, tem 2 milhões. Eu chamo 5 mil empresas, quer doar esse centro esportivo aqui? Quero. Vai ficar sua marca lá por tantos anos. A marca da empresa que doou. Tô falando empresário, se tiver essa oportunidade, eu quero doar vários. Para quê? Para todo mundo que estiver ali falar, mano, a gente está treinando porque alguém investiu na gente. E, de novo, quem que é a empresa? Na escola pública você aprendeu que empresa é gente do mal. Cara, é gente com CNPJ, é o povo. O que é empreendedor? É o povo com CNPJ. Não faz sentido essa guerra que a gente tem uns com os outros. O governo tem que ser cada vez mais eficiente e menor.